né, e conhecerá a si mesmo e o universo. Acho que é Platão, que algo, o Sócrates que falou algo assim, né? Estuda a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo, algo do tipo assim. Então é isso, gente. O micro você vai compreender, ter a compreensão, né, desse todo, né? Então, ou seja, aplicar o princípio da correspondência. Então vamos ali. O que tem a ver com a maestria mental? Né, esse próximo passo do ser humano. Então vamos ver o que eu já coloquei aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. É... Agora eu vou contar uma outra historinha para vocês. Eu vou propor um experimento e eu vou contar uma historinha que vai trabalhar mais esse princípio original que nós temos. Eu vou pegar aqui um objeto para usar como exemplo. Não, cubic aqui, né? Então você tem ali, você pode ter aí um copo d'água, né? Eu vou usar como exemplo um copo d'água, que minha garrafa está longe, eu não vou pegar agora, né? Digamos que eu tenho o objetivo original de pegar esse copo d'água, dar um gole e devolvê-lo, né? É um experimento que vamos fazer. Faça comigo, né? Tem ali um objeto que você não precisa ser um copo d'água, só para usar é um exemplo de comando que você vai dar. Pegar esse objeto, observar e depois devolve. Então esse vai ser o experimento, né? Então se for água, eu vou pegar a água, dar um golinho e devolver. Se for um objeto, eu vou pegar, observar e devolver, né? Esse vai ser o comando original, né? Então esse comando você vai fazer como se fosse em câmera lenta. Aos pouquinhos, pega, observa, depois devolve. Em câmera lenta, né? Então façam aí, interessante porque eu vou usar isso para desenvolver mais, né, para a gente ter um entendimento e entrar bem nisso, para entender o que é essa maestria mental. Então, eu vou contar até três, né? É tipo, três já, não é nem hipnose nem nada, né? Tipo que nem criança. Vamos correr até lá. No 3 a gente vai, né? Então no 3 a gente faz essa função, né? De câmera lenta. Então vamos. Um, dois, três. Pera, não faz ainda, faz parte do experimento. Pega, não pega, né? Devolve ali, não toma nada. Ok. Por que você não executou o movimento? Para quem não executou, né? O, o, o princípio original era você fazer, né? Mas na hora que eu falei a pessoa pegou e parou. Vamos imaginar que tem pessoas que parou e não fez, né? Por que não fez? Então essa é a importância desse experimento. Você tinha o princípio original, né, que vem dentro de você, é o propósito que você vem encarnar aqui, né? Só que você não fez porque houve uma distração externa. Então por isso que eu pedi para ir de câmera lenta para dar tempo de, né, de parar, não faz nada, né? Então a pessoa ela acaba cedendo ao, digamos assim, à interferência externa. Que você tinha você tinha uma tarefa para fazer, mas alguém falou, criou muitas distrações e você não fez. Mesmo você tendo plena ciência do comando, né? Aí agora você vai e pode fazer, né? Ok, então vou fazer tal, tá feito, né? Então, esse é o experimento, né? Mesmo a gente sabendo, a gente vai e não cumpre, né? Porque as distrações, né? Agora, vamos na mente. Como que isso funciona? Quando eu encarno, eu esqueci, então, esse comando. Então, as distrações é o principal, né? Porque na hora que eu falo não faz, eu esqueço do que era para fazer. Então, quando eu encarno aqui, zerado, né, na densidade, que você apaga, você esquece tudo, porque está no denso, então as memórias se vão, né? Aí eu vou fazendo o que o meio me pede, as estações. Faz isso, não faz isso porque é perigoso, não vá por esse caminho. Espiritismo é coisa do capeta. Não estuda isso das coisas aí, não mexe com essas coisas. Então entende como eles vão tirando a tua atenção, né? Então é isso que acontece nesse experimento, né? Você tem ali o impulso, só que as distrações ela vem e prevalecem, né? Só que interiormente nós somos várias camadas, então eu não sou mente. Então algo interior a mim começa a assumir o controle e modificar o meu caminho,
né? Fazer o que as mesmas reações sejam de forma diferente. A pessoa fala para não ir, mas por quê? Né? Por que será? Tá, porque aquilo dentro de mim está ali falando, olha, é diferente, não é isso que estão falando, eles estão errados. E você mesmo assim, você vai, estuda e começa a despertar, né? Então, vamos para outra analogia. Quando você é criança, né? Quando você era criança, a tua mãe pedia, vai lá na vendinha, na mercearia, no mercadinho, e traz lá 6 pães e 1 quilo de açúcar. Não, vamos fazer diferente. Vai na quitanda, onde vende frutas, né? Compra lá meia dúzia de banana e 2 maçãs. Eu vou falar de mim. Eu ia, no meio do caminho, esqueci o dinheiro. Volta pro dinheiro. Eu ia, era pra comprar o que mesmo? Voltava. Ah, pra comprar isso, isso, isso. Aí ia de novo. O que mesmo era pra comprar? Ah, eu acho que é isso. Aí ia, comprava, aí voltava. Cadê as maçãs? Cadê a banana? Aí nessa brincadeira ia umas 6 vezes, né? Eu acredito que isso acontecia com vocês também. Com a maioria de nós, sim. Né? Então, quando pedia para fazer algo, no meio do caminho você esquecia. Aí tá lá a mamãe, caramba, eu pedi pro filho buscar lá tal coisa. E não voltou ainda. Aí quando ela vai atrás para ver o que é, o filhinho tava jogando bolinha de gude com os coleguinhas. Ou seja, isso é na nossa infância, isso é fato. Né? Você tem um comando original, você tem que executar um comando, né, que vem na tua mente, né, que você tem que decorar aquilo que é. Hoje a gente faz com maestria. Então nós temos essa maestria de executar esses comandos. Por que nós adquirimos essa maestria? Eu vi até num programa falando sobre isso. Né? Você vai para a escola, então na escola eles te dão um monte de tarefa chata, aritmética e não sei dos que, hipotenusa, esse monte de coisa que você sabe que você nunca vai usar. Só que naquela prática, você vai desenvolvendo o seu cérebro. Você vai aprendendo. Eu tenho que cumprir essa tarefa para aquela pessoa não me punir, para me inserir no sistema. Então você acha que está fazendo isso para poder se inserir no sistema. Não, mas o seu cérebro está sendo trabalhado e está sendo desenvolvido e está aprendendo a executar tarefas difíceis. Né? Que na tua vida você vai usar aquilo com maestria. Então quando a mamãe falar, vai lá filhinho, busca isso, 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 você não precisa nem anotar nem nada. Você vai lá, você não precisa nem lembrar. Chega lá, você lembra, faz e volta com aquilo. Então você conseguiu uma certa maestria mental aí. Você tem povos, né, que vivem isolados no meio do mato, aquela vidinha pacata, tipo tribos, alguma coisa assim. Se você chegar e falar, vai lá, busca isso, mesmo no adulto, ele vai esquecer e vai ter aquele comportamento de criança, porque ele não desenvolveu, não trabalhou isso. Então isso existe. Né? Eu estou falando não de mim que eu vi, eu estou falando de um ser, né, que o Luiz Gonzaga da Mesofia, ele conta esse relato. Né? E na hora que ele contou, né, cara, você sabe que aquilo é verdade. Né? Então ele contando, porque ele viveu essas coisas, né? No caso dele, falando que viu e você via, você falava, as pessoas lá eram tão humildes, né? Que você pedia pra ir fazer, pra buscar 2 coisas, voltava só com uma. Eu chegava lá e falava, o que é mesmo? Aí eu me lembrei quando eu era criança. Então por que eu trago isso? Né? Então, no estudo, no desenvolver, você desenvolve essa habilidade. Né? Então, o que acontece nesse experimento da criança? A criança ela tem uma função, só que como o cérebro ainda não está desenvolvido, as distrações já envolvem. É isso que acontece com a gente nessa Matrix. Quando você encarna, como você esqueceu, você se envolve com o meio. Você vai lá com as criancinhas, você vai lá com aquele grupinho. Ah, eu sou isso aqui. Alguém fala, você é isso aqui, você é um rei, você é da classe tal. Você é só isso. Você tem que fazer isso para orgulhar a tal pessoa. E a sua vida começa a ser baseada nas distrações e eventos externos. Né? E o ponto principal, eu tenho que fazer esse trabalho de recordar quem eu sou. Ok, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro o que eu era antes de encarnar. Né? Aí vem tudo que eu falei. A alimentação espiritual, não veneno que a Matrix está expelindo diariamente para você, né, que são as notícias ruins, são as preocupações. Ah, mas inventaram isso. Ah, mas os robôs vão tomar os nossos empregos. Ah, mas vai ter... Gente, para com isso. Para. Eles estão pegando a tua atenção para alimentar esse tipo de realidade. Vá para o silêncio. Tem pessoas que vão meditar e saem para as montanhas e fica lá e, cara, você adquire uma paz enorme. Ou seja, você parou de arranhar a ferida mental. Você pega um livro desse para estudar. Né? Se dedica, não com ego. Vamos estudar isso aqui. Né? Vai direto à fonte. A maioria desses facilitadores, desses coachings, né?
eles têm ali um vislumbre ou algum entendimento desse estudo antigo. Aí eles pegam lá e viram algo comercializado e tentam passar algo com o fim de ganhar grana. Então é mais Matrix. Vá direto à fonte. Quer ser um espírita? Vai ler os livros de Kardec. Ramatiz eu recomendo muito. Saint-Germain. Leia ali o Caibalion. Coisas, né, do princípio. E comece a olhar com esses olhos. Né? Se abra isso. Então, você vai alimentar sua mente com isso. E com esse alimento bom, essa mente ela vai sendo curada. Né? Ela vai começar. Aí na cura dessa mente, eu vou trazer outro mestre. Aqui é Saint-Germain. Saint-Germain, aqui no capítulo 3, ele fala do cinturão eletrônico. Deixa eu falar um pouquinho mais do que nós somos. Né? Nós somos o todo, somos esse olho que se abre. Então eu fechando, eu tenho acesso a vários outros olhos. Cara, nós somos reação. Então, assim como eu reajo fisicamente, a minha mente está reagindo. Então a minha mente ela vem aqui, vê um monte de coisas absurdas que não é, viu mentira, então começou a reagir. Eu quero trazer a verdade. Assim que você reconhece o que você é, de acordo com o que você está reagindo, você reconhece o que você é interiormente. Porque se alguém me contar uma mentira e eu embarcar naquela mentira, eu não estou me vendo interiormente. Mas se eu contrasto, eu falo, opa, não é bem assim não. Então eu tenho uma dimensão dentro de mim que enxerga algo diferente. Então eu fecho esses olhos aqui, abro o meu terceiro, vou em direção a isso e vou vendo mais coisas e mais coisas. Então é isso que nós somos. Ou você está reagindo só esse meio, ou você está reagindo de acordo com o seu interior. Então aí você começa a se reconhecer que tipo de olho que você é ali naquele meio, que tipo de parte do todo você está representando. Né? Então se eu fechar esse olho, mentalmente, eu reajo com todo o mental que está aqui. E se eu elevar mais a minha vibração, eu vou começar a canalizar coisas que estão muito acima, dimensões muito superiores, né, a qual eu faço um esforço, ou seja, eu tento ir até onde o mestre estava, que é entendendo o que o mestre entendeu e ver o que ele viu. Né? Então você vai ser o olho, o mestre que também está lá como um olho, você vai abrir o olho no lugar dele. De acordo com as minhas capacidades aqui, eu vou ver o que se pode ver lá. E trazer e canalizar essa informação. Né? Então essa é a parte que nós somos. E aí eu falo outra coisa que eu vou colocar aqui também. Anomalia. Nós somos uma anomalia. Por quê? Porque aqui nesse planeta Terra, nesse experimento que está acontecendo, você cata uma potestade cósmica, que é um ser que já tem uma alma antiga, vamos falar assim, vamos resumir, alma antiga. Uma alma antiga que já viveu em muitos mundos, uma alma antiga que de repente já alcançou a ascensão nesses muitos mundos, porque é fácil você alcançar a ascensão no mundo de luz. Né? Então você já tem muita experiência. Então você pega essa alma, essa potestade de karma, esse ser que tem uma energia incrível, e você vem e enfia ele num avatar humano. Então aí esse é um processo artificial, que eu acredito. É um experimento que está sendo feito. É como você entrar num jogo. Eu não sou aquele carinha do jogo, mas eu estou achando que sou. Eu entrei lá dentro daquele jogo. Então passa a ser um experimento, uma anomalia. Né? Então aí você vai entrar muita coisa artificial. Né? Entra muita coisa. Então esse mundo, ele permite isso. Permite esses seres encarnar. Por exemplo, encarnou Jesus, encarnou os mestres, Saint-Germain, Ramatiz, o que a gente conhece, né? Vamos esqueci lá. Bom, Maitreya, acho que é Jesus também. Tem uns que eu esqueci. Que eu ia falar. Babaji. Que a gente ouve falar lá do Yoga Krishnanda. Cara, é um livro bom também para se ler. Né? Esse alimento que vai limpar a tua mente. Vai afastar essas nuvens negras da Matrix. Né? Então, assim, você tem essa classe de seres encarnados aqui que consegue ascensionar o corpo físico. Né? E você tem almas bem novas que, digamos assim, mal saiu do reino animal. Né? Essas vão ser as que vão ser mais facilmente programadas, assim como você adestra um cachorro, você adestra o resto da humanidade. Essas são fáceis de adestrar. São as ovelhas que vão seguir todo o script que está aí. Pode parecer seres muito inteligentes, mas 100% seguindo o script que a Matrix passa. São as almas mais novas. Então nós somos uma anomalia muito incrível. Que dentro então desses corpos você tem vários operadores, vários tipos de operadores. Você pode ter ali um cara que é um piloto de Fórmula 1 avançado, dirigindo uma tuk-tuk. Vamos colocar aquele carrinho de Velotrol, a gente chamava de criancinha. E tá ali fechado. Você olha, você só vê o Velotrol. Você não vê que ali tem um piloto. Mas você vê que aquela criancinha, quando tá ali no carrinho de bate-bate, ela dirige com maestria aquilo. Ela não bate nas outras crianças. A diversão dela não tá em ficar batendo. Tá em dirigir. Tá em mostrar ali alguma habilidade que ele tem com aquele carrinho.
Entende como que você reconhece que ali dentro tem algo diferente, tem uma dimensão diferente agindo? Né? Então nós somos essa anomalia. Né? Então, com base nessa anomalia, vamos chamar aqui Saint-Germain, e no capítulo 2 ele fala do cinturão eletrônico. É outra obra interessante para estar estudando também. Né? Eu vou resumir aqui, porque senão o vídeo já está ficando longo, mas é um estudo. Cinturão eletrônico, ele fala aqui, ó, o cinturão eletrônico que rodeia a cidade, né, ele fala aqui ele dá alguns toques, né, chegou o período, né, cinturão eletrônico, sabe aquele exercício de que a pessoa faz, mentaliza a luz sobre uma cidade e tal, você adquirindo essa maestria mental, astralmente você vai criando com mais força isso, vai ser mais conciso, né, então, naturalmente ele fala que tem cidades que têm essa proteção. Você vai ouvir livros falando do astral, tal, que eles criam essas proteções. Então, mentalmente, você mentaliza e cria. E aquilo é sustentado mentalmente, pelas forças dos magos. Na arte tem muito isso, né? Que vai o Monte Mago no joguinho de videogame, né? Elas criam o poder e cria aquilo ali. Então, pela mente, você vai mentalmente criar isso, né? E aqui ele se refere que cada indivíduo, no princípio, tinha esse círculo em volta de si, né? Esse círculo de proteção. Então vamos aqui nas palavras dele. O cinturão eletrônico de ser divino, a preocupação do princípio do ser divino pode se rodear-se com um círculo eletrônico, aqui, vamos essa parte. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de altura. Então assim, não é brincadeira, gente, isso aqui. Né? Parece porque a gente não vê. Porque a Matrix fez a gente acreditar que isso aqui é besteira. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo do seu ser divino pode rodear-se com um círculo eletrônico ao qual ele pode qualificar de maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente esse cinturão eletrônico. Cinturão eletrônico, então, assim, é algo que você vai fazer em volta de você, né? Você vai criar em volta de você. E, cara, como ele falou, é como um muro, é muito forte. Você vai ter muita força psíquica e energética ali. Então ele fala, não joga sentimento negativo ali, porque é uma energia aumentada, né? E aí se você colocar negativa, vai ser energia aumentada direcionada negativamente. Então esse é apenas um alerta que ele dá ali. Vamos continuar. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, ver que esse cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que constrói e qualifica com sabedoria, com grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocável pela ignorância humana. Então, ou seja, ele fala que você cria então um cinturão eletrônico em volta de si, né? Que isso vai te isolar da ignorância humana. Ignorância humana, vamos falar o quê? O mental, gente. O que a gente está falando lá no começo, né? O malha psíquico. As ideias negativas de que a curva está lá na frente e tal. Tem a curva, tem o buraco. Cuidado, você se isola disso. Então eu vou focar no meu princípio original, no meu comando original, que é ir executar essa função de pegar a água e tomar um gole. E não nas distrações. Quando eu vou pegar água? Quando a minha mão chegar na água e pegar. Eu vou tomar quando chegar aqui e tomar. Não antes. Mas vai derramar, mas vai tremer. Mas no meio caminho. Então você vai cortar essas distrações. Você vai seguir o seu princípio cósmico, né, interior. Né? Então, esse círculo, se você for criar uma barreira em volta de você, psiquicamente, vai começar a bloquear, né, o mental das outras pessoas que estão aí descontrolados. Porque, vamos supor, eu tenho um corpo físico, eu tenho a minha integridade, a outra pessoa não está aqui me empurrando tudo. E se vê, eu consigo desviar, porque eu estou vendo. Mas, emocionalmente e mentalmente, eu não vejo. Então, os pensamentos estão aí, a gente está reagindo a esses pensamentos sem perceber. Os pensamentos negativos, os pensamentos emotivos, a gente tá, porque nós estamos envolvendo tudo isso, sem perceber. Então, os exercícios que eu faço, por ser essa anomalia que encarna, que é um ser tal, e por ter todas essas coisas, então eu uso esse artifício de criar algo eletrônico para me bloquear do externo. Né? Mas não é artificial, vamos lá. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo. Aqui é importante, ó. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônico com toda a naturalidade. Então, assim, uma coisa natural. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Então, digamos que nós já temos isso.
né? Só que está prejudicado. Ao criar conscientemente esse círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas e detendo essa força, ou seja, você cria um negócio perfeito, né? Sem fendas, sem rachaduras, né? E detém essa força dentro de si. Ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Então isso vai juntar a sua energia psíquica lá e vai ficar à sua disposição. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente desse anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir essa força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Aqui é o principal que eu até sublinhei, né? Coloquei em negrito. Nos primórdios da individualização do homem, né? Então lá no começo, tal, né? Quando você é aquele olho no todo, então você virou aquele olho, vai abrir o olho, no princípio. Ele estava naturalmente rodeado por esse círculo eletrônico, então é uma coisa natural. Então isso já existia. Né? O círculo eletrônico, quando você é criado, quando você a primeira coisa que você faz ao existir, né? Que você, digamos, você já vem com esse círculo eletrônico, né? No princípio era mente, então você já vem como mente, então já é criado aquilo, né? Então é uma coisa que já existia, é uma coisa que nós estamos reconstruindo, ou permitir que se reconstrua. Quando eu faço silêncio, paro de me alimentar exterior, com esse alimento, com o veneno exterior, mental da Matrix, notícias negativas, as coisas, ansiedade, tudo, quando eu paro. Então, naturalmente, a pele se cura. Então, esse ovo ele vai se curar. Eu posso colocar um bálsamo lá e ajudar, que é o que ele propõe aqui. Né? Você mentalizar esse cinturão eletrônico. Porém, então assim, já existia, ó. Ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, ou seja, descendo na densidade, na escuridade, né, formaram-se fendas no círculo de fora. Então, ele coloca tem vários círculos, né? Então, foi fendando, foi quebrando, tendo trincas, causando vazamento, até que o círculo desapareceu. Né? Então, em muitos não há esse círculo. Então, muitos humanos não têm essa proteção natural. O círculo não foi uma criação consciente do homem, né? Era um círculo naturalmente envolvente, por seu estado de pura consciência. Então, da nossa natureza, assim como eu tenho esse corpo físico, eu tenho essa pele que me protege, que é natural, eu não criei, já está aqui, entende? A minha mente, ela tinha esse círculo que protegia e envolvia meu mental dentro de mim. Então, eu ia me recordar do meu comando original, do meu princípio, mas como isso está quebrado, permite as interferências externas. De para, não faça isso. Olha aqui, olha os programas como que é sensacionalista, que ficam o tempo todo gritando. Né? Eles gritam, a propaganda, as cores gritam, o som alto grita, para tirar a tua concentração, para que você não consiga ir lá na vendinha e comprar o que você se propôs, para que você não execute uma tarefa simples, que você consegue já executar com o seu corpo físico. Dessa mesma maestria que hoje eu vou na venda e compro as coisas sem precisar anotar, que eu pego um objeto e manipulo com maestria, a minha mente está usando meu corpo físico para fazer essas funções. O meu eu sou, a minha consciência, ela vai pegar essa mente e vai executar as funções. Aqui é onde que eu quero chegar. Esse é o próximo passo da maestria. Então, com a prática, com a boa alimentação, parar de tomar veneno que a Matrix está te dando diariamente. Né? Afasta essas coisas. Tanto alimento físico, que é de morte, que é essas coisas, alimento emocional. Vou ver vídeo bonitinho, de engraçadinho? Vá, porque você vai rir, né? Você vai se divertir com aquilo, você vai se distrair, vai elevar a tua energia com riso, com alegria. Né? Já não é o alimento da tragédia diariamente que eles têm que empurrar para você. Mas vai vir outra doença. Então o tempo todo. Para de tomar esse veneno. Mas inventaram ali uma tecnologia nova que vai prejudicar tudo. Para de tomar esses venenos. Sai, isso aí é da Matrix, é a doença, deixa a doença com eles. É uma coisa que eu tenho falado. A Matrix usa muito medo. Vai te matar, vai te deixar doente, vai fazer isso. Porque o medo é ferramenta deles. Então eles estão envoltos em medo. Então eles têm um medo enorme que você desperte. Porque você despertando, você fala, montanha, muda pra lá pra cá, ela vai mudar. Você molda a realidade física. Então assim como eu falo, braço, pega o objeto, devolve o objeto, é executado. Eu vou falar pra minha mente, faça isso. E isso vai acontecer. É por isso que eu tô falando, o próximo passo da humanidade é ter essa maestria mental. Então, assim como eu vejo, se eu pedir para você, vai, pega a água e toma água. Eu vou olhar e vou falar passo a passo. Ele vai pegar a água, ele vai tomar água, agora ele vai tomar e vai devolver.
Se eu estou vendo. Então, na minha mente, eu vou saber tudo o que você vai fazer de acordo com os movimentos que eu estou lendo que você está indo fazer. Então, eu estou usando a mente para ler o campo físico. Eu vou começar a usar a consciência. Eu vou acender o próximo nível. Uma coisa que eu tenho usado aqui para vocês sempre, os dedinhos. Então, daqui, ó. Como eu coloco para vocês. O primeiro, né, é o mineral, reino mineral, né? O segundo, reino vegetal, as emoções, é o que nós somos, né? Dentro de mim, eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo emocional, eu tenho um corpo mental. Só que a mente está ainda usada, é animal, é muito primitivo isso, a forma que nós estamos aqui. Por isso que eu falo que nós somos anomalia, nós somos um ser aqui, ó. Nós temos várias camadas dentro de nós. Né? A Matrix quer que nós usemos só isso aqui, ó, para nos prender aqui. Aí ela manipula as nossas emoções, manipula a nossa mente e desconecta do que nós somos de verdade, né? Do princípio original. Então, você tem que passar a usar isso aqui, ó, o mental superior, a consciência. Esse é o próximo passo. Esse é um ser humano de verdade, né? E o que vai acontecer quando você fizer isso? Eu vou usar então a minha consciência para manipular os pensamentos, a mente. Então, assim como eu abro o olho, eu vejo todos os objetos em minha volta, tenho percepção disso, né? Eu vou abrir o meu terceiro olho e vou ver os pensamentos em minha volta. Sabe aquele filme de ficção? Eu não sei se Matrix tem isso, né? Se eu não me engano tem, né? Que aí chega o Neo, ele vai falar com o agente Smith, né? Que é o tá lá na Matrix, né? Então, antes de você falar, ele fala junto com você, para mostrar que ele sabe tudo o que você está pensando e que você vai falar antes de falar, né? Ou seja, porque isso é muito básico, até criaturas umbralinas conseguem fazer isso, né? Então, imagina um ser que está acima, né? Um mestre ascenso, por exemplo, Saint-Germain, quando você vai na presença de um mestre, né, que eu vejo muitos relatos, a pessoa está ali na presença de um mestre, de um guru, realmente que segue aquilo, que não está na mídia nem nada, né? Quando eu cheguei, os relatos da pessoa são, quando eu cheguei na presença daquele mestre, cara, as minhas dúvidas todas desapareceram. Eu comecei a sentir amor por tudo. Então vê como que você reage ao externo. Então seu campo está tão aberto que você sentiu aquilo, aquilo te envolveu, começou a fazer parte de você, né? Mas o principal, vai na tua mente. Então, quando você tiver uma. Aí aqui é a maestria mental, o próximo passo que nós vamos dar. Né? Você tem isso em vários relatos de QM, principalmente quando a pessoa tem contato com outro ser. Então a pessoa, nos níveis mais básicos, né? Quando eu ia pensar na pergunta, aquela pessoa já me respondia. Aquele ser que eu vi na minha frente me respondia, ia dando as respostas. Né? No nível um pouquinho mais alto. Quando eu cheguei lá, eu não tinha pergunta, porque assim que eu olhava para uma coisa, eu sabia o que aquilo significava e o que era. E era muita informação. Então você vai no nível ao qual a consciência pega os pensamentos, vamos supor, da forma que eu estou confabulando tudo isso aqui, estou pegando e estou jogando para cá, criando esse material, então você vai no nível onde a consciência pega o pensamento e fala, você vai fazer isso, isso e isso, você vai falar isso, isso e isso. Então, tudo que nós vamos falar, tudo que nós pensamos, já é um subproduto. Já é eu vendo você indo em direção ao objeto para pegar o objeto. Então, no que você pensa, já é assim. Então, se você adquire essa maestria, né, você vai... Sabe aquelas pessoas que às vezes vai falar uma coisa e fala a coisa junta? Né, porque você está... Interiormente, você está chegando naquele plano, os dois em sincronia, chegando naquele plano onde os pensamentos estão gerados, onde a consciência manda. E sabe, então, aquele todo, que é um olho, que são vários olhos? Então, se um olho estiver em sincronia com o outro aqui perto, vai abrir os dois e piscar ao mesmo tempo. Então, por isso que grupos fazem coisas parecidas, né? Mas porque estão no mesmo nível. Agora, no nível maior, a gente vai começar a trazer ideias parecidas, vamos começar a chegar às mesmas informações. Vamos chegar naquele patamar que o mestre estava tentando te mostrar quando te trouxe o conhecimento. Então, por isso que é bom um estudo. Então, você estuda e chega naquele... Agora eu entendo o que esse mestre estava passando. Usa, assim, uma metodologia científica para conseguir compreender bem aquilo que eles estão querendo te passar. Então você chega àquele patamar. E chegando naquele patamar, você vai poder ver coisas de outra dimensão, coisas diferentes. E esteja aberto, eu posso não ver conscientemente, mas aquilo interiormente vai estar lá. Então quando eu acender conscientemente, cara, eu não vou precisar fazer pergunta, eu vou saber de tudo. Eu vou olhar para o outro ser e a troca vai ser automática. Né? Então essa é a nossa consciência. Essa é a habilidade que a nossa consciência vai nos dar, que vai nos desbloquear, já está acontecendo, né? E que a Matrix não quer que você observe. Então por isso que ela vai te bombardear, ela vai conspurcar ainda mais a tua realidade
com um monte de coisa absurda que eles estão planejando para não deixar a ovelha escapar nesse momento que o céu está se abrindo, que é o momento de transição, né? E para isso eles vão até jogar uma outra realidade, que é a realidade ufológica. Falou, existe vida, tem aqui, para tentar ainda te lançar ainda mais na ilusão, ainda mais no Maia. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh my gosh! Let's do one more. Ready? Oh no! Ready? 3, 2, 1. Oh my gosh! Alright, we gotta keep going. 3, 2, 1. 3, 2, 1.